Tá começando primeiro a Engenharia do Atendimento, o nosso podcast piloto aqui da Arte de Atender. Estamos começando com esse novo projeto, é um piloto de fato, a gente está querendo testar o modelo aqui de um bate-papo para falar sobre experiência do cliente, falar o que a gente acredita que está por trás de estratégias bem-sucedidas de experiência do cliente. Então, como o próprio nome já diz, qual que é a engenharia por trás de bons atendimentos. E o que a gente vai fazer aqui hoje é um bate-papo mesmo, super descontraído. Estamos 3 dos 4 sócios aqui da Arte de Atender para falar dicas, conceitos, teorias sobre CX e o que vier na cabeça aqui, né, galera? Vamos no freestyle aí, que não tá nada planejado, nada ensaiado, né? Mas acredito que a gente vai contribuir aí com quem tá assistindo a gente. Com certeza, e principalmente por ser o primeiro, a gente, como trabalha com CX, gosta muito de receber feedbacks, né? Todo mundo que trabalha com CX. Gostaríamos também de ouvir o feedback de vocês, por favor. Deixe seu feedback pra gente. Exatamente, com certeza será muito benéfico para a nossa evolução aqui. Exato. Como a gente gosta de falar, né, feedback acaba sendo uma das principais matérias-primas de quem trabalha com a experiência do cliente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente também. Para começar, como é o primeiro, como é um piloto, como a gente falou, vale a gente se apresentar rapidamente aqui, trazer um pouquinho qual que é o nosso background, o histórico, no que a gente trabalhou. Existiu vida antes de trabalharmos com CX, né? Então, Carone, se quiser começar por você ali, conta um pouquinho outras experiências e como elas agregaram na sua formação como especialista de experiência do cliente, como gestor, como líder dentro dessa frente hoje. Perfeito, vou dar uma resumida aqui para a gente não se aprofundar muito. Boa. Mas comecei aí trabalhando com analista de projetos na Saraiva, foi meu primeiro contato com o cliente, né? O varejo é super interessante para quem gosta de cliente, você está todo dia ali e é real time, né? Acontecendo as coisas nas lojas e tudo mais. E ali também a gente fazia a gestão dos cafés da Saraiva que tinham, né, dentro das lojas, né? Então também tinha uma parte... Não era servir café como estagiário não, né? Não, era garantir que eles tinham um faturamento para a gente ganhar um faturamento em cima deles, né? E aí passei por áreas de marketing na Vivo, né? Marketing é super interessante também, porque você começa a olhar toda a esteira do produto, né? Desde a hora que você vende, por que você vende, canais de venda, quais são os melhores que convertem e tudo mais, até garantir que o produto era instalado na casa do cliente e que isso se rentabiliza, né? Depois disso, trabalhei em planejamento estratégico, uma área que eu aprendi bastante a lidar com stakeholders ali, porque eu lidava com gerentes, diretores, conselho da companhia, então foi bastante interessante como é que você resume né, tudo que você tem para você falar em pouco tempo, mas que seja eficiente esse tempo com essas pessoas, né? Ali que eu comecei a lidar bastante com o stakeholder. Depois disso, caí de paraquedas no atendimento, eu costumo dizer, lá no Mercado Livre, né? Conheci a empresa, acho que era uma cultura que me agradava, me enxerguei ali naquela empresa. Na época estavam contratando bastante engenheiros para melhorar os processos do atendimento. E assim eu me aventurei lá, assim que eu conheci o Gustavo e o Jeff também. E foi super interessante, saímos lá, tivemos vários desafios, fui convidado para construir uma área do zero também, que foi uma área do Mercado Pago. Então, todo um desafio do zero que foi interessante porque nesse momento a gente era um PMO de um produto novo. E até para o Mercado Livre, né, era interessante porque era um produto físico, que é a maquininha de cartão de crédito. Então, para eles também não sabiam lidar direito com isso. E a gente, a partir do atendimento, conseguia trazer as informações do próprio cliente e começar a endereçar isso internamente para a companhia, né? Que é um ponto legal que a gente aborda bastante, que é a forma de você usar o atendimento para conectar com o produto, né? Como que você consegue capturar essas informações e depois melhorar o produto e evoluir na estratégia de negócio que a empresa acaba tendo. Perfeito. E isso me ajudou bastante o histórico que eu tive anterior, né? Porque como eu passei por projetos, marketing, quando eu estava nessa posição, eu consegui colocar tudo em prática ali também numa visão de Customer Experience, né? E aí agora no Nubank, né, desde 2019, antes da pandemia, que inclusive foi uma aventura também, comecei a ir lá em empréstimos e hoje sou gerente sênior de empréstimos e todo o cartão de crédito ali do Nubank, né? E aí acho que a gente pode se aprofundar depois, né? Tem bastante coisa que a gente faz hoje em dia. Sim. Mas a gente vai explicando ao decorrer do podcast. Boa. Sayago, o meu xará aí também, né? Gustavão xará de sobrenome, porque senão a coisa vai dar ruim. É isso aí, Sayago e Pedra aqui, tamo junto. Bom, vamos falar um pouquinho também. O Brunão falou uma parte já do Mercado Livre, mas acho que primeiro de tudo, assim como praticamente todo mundo que atua com CX, né? Eu sou formado em engenharia química, então não tem nada a ver uma formação, acho que a gente hoje não
tem teoricamente uma formação em CX, né? Isso é muito interessante, né? Porque eu acho que Customer Experience é uma área que ela aceita qualquer formação, Abrange, né? Ela é bastante E ela abrangente. necessita dessas habilidades multi-skills, né? Que a gente fala do multi-skill. Ela precisa de vários pontos de vista diferentes, né? Perfeito, perfeito. Então, também caí de paraquedas, vou explicar como, mas minha primeira a jornada no mercado de trabalho, né, profissional, foi na Avon, de cosméticos, lá como estagiário, trainee, né, tinha um projeto também, era na área de compras, moda e casa, pouca gente conhece tem um folheto de cosméticos, tem um folheto de moda e casa, né, que vende todos os acessórios que você bem imaginar, pote plástico, pashmina, tênis, calcinha, sutiã, tudo isso. Trabalhava, então, nessa área, fazendo projetos e também como comprador ali. Então, nesse período, eu comecei a tratar muito com os fornecedores desses produtos, já que a gente não criava esses produtos, obviamente. Tratava direto com os fornecedores. Então, tinha desde provedor chinês, argentino, tudo latino. Então, eu era muito introspectivo. E eu comecei a criar um pouco esse lado mais carismático de tentar lidar com as pessoas. Foi sua mãe que falou que você é carismático. Ele acha que ele é carismático mesmo. Não, eu não achava, mas aí eu fiz aquele ranking de top 5 talentos, né? Fortalezas. E aí, o que deu? Um delas, carismático, né, cara? Então aí, fiz 2 vezes, deu a mesma coisa. Então, desculpa, eu tenho que falar isso, vocês me dão licença, eu vou continuar aqui na minha trajetória profissional. E aí, então, na Avon, depois da Avon, ali mesmo na Avon, perdão, eu acabei indo para engenharia industrial, e aí sim foi o que eu me aproximei um pouquinho mais da engenharia química, que na verdade o meu papel era como engenheiro de produção, então nunca cheguei a fazer um papel de engenheiro químico, que trabalhava justamente com projetos, metodologias, redução de custo, ganho de eficiência, ali dentro da manufatura, tanto na área de invase, processamento, ali realmente eu gostava muito da área. Acabou que chegou também uma proposta do Mercado Livre, sempre comecei a gostar muito de ser gestor de pessoas, né? Fui gestor de um estagiário, um jovem aprendiz na época lá na Avon e comecei a gostar muito disso, tive muitos líderes inspiradores. E quando chegou essa proposta do Mercado Livre, justamente como o Bruno falou, essa pegada mais pessoas de exatas, querendo trazer um pouco mais de metodologia para mitigar problemas e não sempre apagar incêndio, que tinha esse background, ao mesmo tempo fazer gestão de 15 pessoas, que era na época, eu falei, cara, vamos nessa, virada a chavinha, aceito o desafio, e foi aí que né, fomos como team leader ali no Meli, acabamos ficando lá por 2 anos e pouco, fiquei lá, também tratando desde a área de vendedor, chat, tudo mais, realmente a gente desenvolveu muitas skills que a gente tinha de background e conseguiu aplicar lá no dia a dia. E em 2019, no meio de 2019, recebi o convite também para ir para o Nubank, que é como estamos hoje, né? Gerente, hoje como gerente sênior, também passando por diversas áreas, toda a unidade de negócio de cartão de crédito, desde a formação de seguros, quando a gente teve que criar a área de seguros, e agora com as áreas de cobrança, todo o 0800 que a gente faz no telefone e também toda a contestação que a gente chama de chargeback. Tá? É um pouquinho aí da história. Rapidamente. Boa. Agora eu vou passar para o Pedro aqui, mas eu queria que você começasse dizendo o seu primeiro dia do Nubank, foi o dia mais importante, porque você me conheceu lá também no primeiro dia, né? Exatamente, cara. Não esqueço isso jamais. O coração palpitou ali logo na entrada, que foi ali a gente viu que tinha uma sociedade vindo pela frente. Mas ele que veio pro meu time, não é? Só lembrando disso. Boa, mas brevemente também contar um pouquinho do meu histórico. Eu, muito similar aqui ao Sayago, eu também comecei minha carreira na indústria, então logo que saí da faculdade entrei como trainee na Whirlpool, que é dona das marcas Brastemp e Consul ali, também dentro da engenharia industrial. Então no final, inicialmente eu trabalhava com projetos de redução de custo, era muito voltado para otimizar a fábrica ali, as oportunidades de otimização de fábrica e atuar muito como um PMO. E aí depois eu assumi como gerente de planejamento industrial da Whirlpool, trabalhando junto com consultorias em projetos de eficiência e nos modelos de eficiência que a própria empresa ali estava implementando naquele momento. Fiquei ali por 4, quase 5 anos na Whirlpool, até que eu senti a necessidade de virar um pouco a chavinha, de estar num ambiente de startup, um ambiente mais dinâmico, de empreender, então testar alguma coisa diferente. E surgiu a oportunidade de ir para uma startup early stage na época, para estruturar uma área de inside sales, de customer success, e foi aí que eu comecei a ter contato com esse contexto de experiência do cliente,
que eu fui me apaixonando pelo tema ali, fui entendendo como que aquilo se estruturava, e por conta disso o Nubank surgiu a oportunidade do Nubank na mesma época também, ali em 2019, entrando como liderança de uma das operações, na época ali trabalhando junto com o Sayago com cartão de crédito, depois migrei para a área de fraude dentro do banco, estruturei do zero também um squad novo voltado para a segurança do cliente, hoje como gerente sênior também olhando para a estratégia de operações dentro do Nubank. Então, uma trajetória no Nubank, as coisas acontecem bastante rápido, né? A velocidade com que a empresa cresceu. Ambiente dinâmico, né? Ambiente dinâmico e os desafios que você tem de escalar uma operação no nível que o Nubank escalou. Então, você fala, cara, em menos de 10 anos, sair de 0 para 70 milhões de clientes. O desafio que isso traz para uma operação, mantendo o diferencial na experiência do cliente, que foi o que fez o Nubank ser o que é hoje, acho que foi uma baita escola para todos nós e é onde a gente acaba aplicando muito dos conceitos que a gente vai falar aqui no dia a dia, de fato, vendo na prática o que é executar uma estratégia eficiente de experiência do cliente, né? Perfeito. Então, é um pouco disso. Como a gente comentou, nós somos... Opa, bati aqui, perdão. Somos 3 dos 4 sócios da Arte. Faltou o Jeff aqui, o Jefferson Mendes. Ele também é sócio nosso, atua no Nubank hoje como Head de CX do México. Como ele acabou de voltar do México, a gente deu uma folga para ele. Ele não conseguiu fazer parte hoje aqui com a gente. Mas, Jeff, beijos para você. Valeu, aí. Jeff. Um abraço. Boa. Mas para dar sequência, acho que vale agora que a gente se apresentou brevemente, explicar um pouquinho o que é a arte de atender, né? Qual é o nosso propósito, qual é o objetivo da criação dessa empresa. E se um de vocês quiserem puxar, fica à vontade. Boa, posso começar aqui. Manda bala. Acho que assim... A arte de atender, ela surgiu de uma demanda latente do mercado, né, que a gente já vinha reparando nisso há alguns anos. Muitas empresas começando a dar valor para a Customer Experience, mas poucas sabendo o que fazer com esse tema. Então, poucos cases apresentados, né, poucas pessoas com bastante histórico disso. Assim, o atendimento ao cliente sempre existiu, mas a experiência do cliente é uma coisa super nova, né, que tem crescido ao longo dos anos. Inclusive, o mercado de trabalho tem evoluído bastante nesse segmento também. A demanda por essa área é gigantesca, né? Exatamente. E a gente via muitas pessoas, né, muitas empresas buscando a gente para pegar benchmark, né, para entender o que estava acontecendo. E a gente falou, por que não a gente compartilhar o conhecimento que a gente tem de uma forma mais ampla, né, uma forma mais massiva e contribuir também com profissionais, com empresas que querem enxergar isso, que querem trabalhar para entregar melhores experiências. Afinal, né, a gente também é cliente, também quer ser bem atendido aí nas empresas. Quer viver excelentes experiências, né? Queremos viver boas experiências. Nosso lema. Exatamente. Boa, perfeito. Acho que só complementando também aqui o Carone, ao mesmo tempo que a gente viu essa demanda, essa necessidade, a gente também entende que cada vez mais surgem startups, surgem empresas que realmente querem já nascer com essa cultura centrada no cliente, essa questão de fazer o melhor para o cliente, entrar com qualidade, fornecer a melhor experiência para ele, mas realmente não tem esse conhecimento. Então, realmente precisam de discernimentos, direcionamentos para que essa estrutura seja montada. Como que chega numa cultura centrada do cliente? Que a gente até comenta, a gente vai falar muito mais no detalhe para frente, que não é só a área de atendimento. CX é a empresa inteira que tem que fazer, né? Essa cultura que está muito voltada ali para, de fato, a experiência do cliente. Então, não é só a área de atendimento que tem que trabalhar, o time de produto tem que trabalhar junto, o engenheiro tem que trabalhar junto, o analista tem que trabalhar junto, enfim, os product managers tem que trabalhar junto. Então, acho que é essa questão que tem que estar muito enraizada e que a gente fala muito no conceito da teoria das 8 engrenagens, com certeza. E aí o que a gente resolveu fazer foi uma escola de experiência de clientes. Então, a gente tentou sintetizar tudo que a gente teve no passado, dessas experiências antes mesmo de CX, né? Aplicando em CX, o dia a dia que a gente vive de CX, passando por essas empresas que são referência. E aí a gente colocou isso no papel e falou, como podemos ser didáticos e passar isso de uma maneira um pouco mais fácil? Porque tanta coisa que precisa para você ter um atendimento, né, que não é simples. Como que a gente pode estruturar de uma maneira que as pessoas entendam e que seja fácil de aplicar e replicar? Que você consiga aplicar em qualquer empresa, em qualquer segmento de mercado também. E foi assim que a gente colocou no papel, a gente falou,
temos 8 engrenagens aqui, temos 8 frentes de trabalho, vamos construir a teoria das 8 engrenagens e a gente consegue separar um pouco os temas. E por que engrenagens, né? Porque elas obrigatoriamente elas têm que estar conectadas e sincronizadas. Então, se uma engrenagem não funciona, as outras param de funcionar. E é assim que acontece com o seu cliente, né? Quando uma área interna da empresa não funciona direito, isso vai refletir lá na ponta para os clientes que estão envolvidos e impactados diretamente nisso. Não, perfeito. E a gente vai falar um pouquinho mais, um pouquinho não, né? O restante do podcast vai ser muito pautada na teoria das 8 engrenagens, a gente aprofundar um pouco dos conceitos que a gente aborda dentro dessa teoria. O ponto principal é que a gente, olhando para a arte de atender, só para a gente fechar esse tema, é que a gente criou um portfólio de como disseminar esse conhecimento através da teoria das 8 engrenagens. Então, hoje a gente já tem um curso online disponível. Se quiser entrar no nosso site lá, a gente está com um curso pronto que aborda todo esse conceito da teoria das 8 engrenagens, daquilo que é necessário para desenvolver uma estratégia centrada no cliente. Mas a gente também atua com palestras, com workshop in company, com consultoria, e aí depende das abordagens, da necessidade, da procura, a gente entende. Mas hoje a gente atua muito nessa frente de principalmente workshop in company e curso online que já está disponível lá para vocês, se alguém tiver interesse. Mas antes da gente entrar no pormenor da teoria das 8 engrenagens ali, vamos explorar um pouco melhor o diferencial estratégico que CX faz num negócio, de fato, como que ele contribui para uma estratégia de negócio, né? A gente acaba ouvindo muito no mercado, acaba percebendo que tem empresas que olham operações de atendimento como um custo. Que olham que estratégia centrada no cliente ali é só uma frase bonita, mas que na prática não enxergam o valor que aquilo gera. Do outro lado, às vezes a gente vê o discurso só bonito de que a gente se preocupa com o cliente, a gente coloca o cliente no centro, mas não vê isso sendo executado de fato, né? Então, acho que é legal a gente trazer um pouquinho para a mesa o diferencial que CX traz. A gente costuma dizer, eu vou dar o gancho aqui, vocês me complementam fazendo favor, mas a gente costuma dizer que quem hoje olha cliente como um custo, Perdão, vou voltar. O que a gente costuma dizer é que empresas que olham operações de atendimento, que olham CX como custo, estão deixando dinheiro na mesa. Não estão usando o potencial que uma operação de atendimento tem de trazer para o seu negócio. O racional está errado. O racional está errado. E por quê? Sendo bem prático, tem 2 grandes métricas de negócio que a gente gosta de usar como exemplo que mexem o ponteiro. A primeira delas é o CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente. Cara, qual que é a forma mais barata de você adquirir cliente? Indicação. Isso é fato, assim. Você pode, para você conseguir alcançar o seu público através de canais digitais, mídia paga, off, on, seja lá o que for, você vai investir muita grana. Um cliente bem atendido que fale bem de você para os demais, cara, essa é a forma mais barata que você tem de crescer. Pergunta como que o Nubank saiu de 0 para 70 milhões de clientes, investindo muito pouco em marketing na história dele, se você olhar o histórico, né? Cara, foi indicação, foi sempre de fato priorizando o cliente. Então, ter esse foco reduz o seu custo de aquisição de cliente porque vira uma bola de neve, né? Os clientes vão indicando e tudo mais. E aí tem a segunda frente, que é o LTV, que é o Lifetime Value do cliente, que é o quanto que ele gera de valor para você ao longo da vida útil dele como seu cliente. Ou seja, se você conseguiu atrair o cliente de uma forma barata, entregou valor e ele decide continuar com você, ele vai gerando valor, cara, você está aumentando a sua receita, está aumentando a sua lucratividade, porque você está entregando uma boa experiência para ele. Seja através do produto, seja através do atendimento, dando o suporte que ele precisa, certo? Então, acho que é um pouco dessa forma que a gente olha o CX como um diferencial estratégico quando a gente olha métricas mais high level, né? Porque às vezes a gente está falando muito fala de operações, o pessoal vai muito na métrica operacional, na métrica de custo, cara, não, impacta diretamente em receita e em lucratividade, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Porque se você falar mal da empresa para um amigo seu, para um familiar seu, ele pode até ser um cliente ativo, que ele vai ficar com receio de ser um cliente ativo, né? E o lifetime value dele vai cair por terra, né? Hoje em dia, ainda com as mídias sociais em alta, né? Nossa, isso aí para escalar é 2 palitos. Muito rápido, é muito rápido. E assim, se você não garante uma consistência no atendimento, qualquer insatisfação que o cliente tenha, você pode ter um risco eminente de perder esse cliente. Então, e não só ele, de novo. Não só ele. É escalável demais isso aí. Nas mídias, como a gente vê diariamente, né? O que pode acontecer. Isso aí o pessoal vê, já aconteceu comigo. E aí fala, aquela pessoa que estava pensando em entrar,
já vou dar um step back aqui. Exatamente. Com certeza. Então, a consistência é importante, assim, não é um atendimento que você precisa entregar uma vez, você precisa conseguir entregar todas as vezes. Não tem nada pior do que quando você precisa da empresa, você precisa resolver o seu problema e você liga lá para a empresa, entra em contato e ela não te ajuda. Você vai lembrar aquilo para o resto da vida, né? E também quando você precisa da empresa, está desesperado, você é bem atendido, você muda de humor. Você consegue mudar o humor do cliente, você mudou o dia do cliente e ele vai assim, confiar em você por bastante tempo. Né? Então é super importante a gente manter essa relação, né, de cliente e empresa, né, num nível adequado ali para a gente não perder o cliente e conseguir rentabilizar ele cada vez mais. Porque se ele confia na empresa, quando você lança um novo produto, um novo serviço, ele vai provavelmente querer comprar também, porque ele já gostou do primeiro, já gostou e já confia em você. Né? E é engraçado porque a gente normalmente... A gente indica a empresa, a gente nem percebe, né? Toda vez que você vai jantar na casa da sua família, com seus amigos, vai pro bar. Onde você pega a pizza? Onde é que você comprou essa camiseta? Onde é que você viu esse fone aí? Onde que você compra a cerveja? Cara, todo dia você está indicando. Então é imperceptível no nosso olhar, mas assim, é uma coisa que acelera muito os negócios, né? Até pra gente, né? Quando sempre a gente que trabalha com CX vê uma pesquisa ali, já até quer responder, né? Fala assim, vou avaliar porque a gente sabe o quanto aquilo ali também é importante para a pessoa que tá ali atrás, né? E aí o Pedra falou do diferencial competitivo, né? De focar em CX, de fato. E acho que quando a gente traz isso à tona, nesse diferencial competitivo, a gente consegue ver claramente, hoje em dia, a gente até brinca, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, é muito fácil hoje você copiar um produto, né? O próprio, citando até o Nubank, né? Que foi quebrou vários paradigmas, várias barreiras aí, lançou um dos primeiros, se não o primeiro, cartão sem anuidade. Hoje em dia, você não vê nem quase cartão sendo cobrado alguma taxa, né? Normalmente os cartões iniciais. Então, claramente, isso aí demonstra o quanto é fácil você copiar. Mas aí a gente entra no ponto do quê? Da experiência. A experiência você não consegue copiar. Experiência é única, né? Então, como o Caroni falou, você vai a um estabelecimento, você fala, cara, aquela experiência única que você foi. Até brinco, né, com o pessoal fala aqui da história que eu conto, né? Falo 2 cenários. O cenário que você vai primeiro num restaurante, você vai levar sua esposa num restaurante ali, né? Vocês vão fazer anos de casado, vai lá, o Caroni, né, vai casar, a gente sabe que ele vai casar aqui, né? Bruna. Soltou aqui, spoiler agora, hein? Soltou spoiler. Bruna, não deixa escapar não, hein? Nem ele sabia. Ficou até vermelho, ficou vermelho. Aí complicou agora aqui, hein? Foco aqui. Bom, então tá lá o Caroni levando a Bruna pro restaurante chique, 5 estrelas, Michelin, né? Então, pô, renomado. Só um parênteses aqui, são no máximo 3 estrelas Michelin. Eu pensei nisso Quanto também. Quanto eu falei? Você falou 5. Mas tudo bem, segue a vida que o corta essa restaurante parte. não é muito a sua praia mesmo. Então beleza, então, perdão aí. Meu irmão ainda trabalha com gastronomia, ele vai me matar depois disso. Então, leva lá, chega lá. Na hora que ele chega, já pega uma fila mais de 1 hora de espera. Na hora que ele vai sentar, ninguém acompanha eles até a mesa. Espera mais 10 minutos pro garçom chegar. Quando chega, nem olha na cara para receber o pedido. Quando vem a comida... né? Beleza, veio a comida, tudo certinho, boa qualidade, mas o prato da Bruna veio errado, e aí você chega, aí depois na hora de vir a conta também já vem com alguma coisa errada, ali vem um Veuve Clicquot a mais ali, já pensou? Veio o quê? Um Veuve Clicquot, não faço nem ideia de quanto custa. Vou evitar aqui o pessoal aqui, desculpa. Ele tá demais hoje. Desculpa, deixa quieto. E aí vai lá, então, aí eu pergunto pra Bruna, será que a Bruna ia voltar? Será que ela realmente comemorou esses anos aí de casado? E aí você pega um outro cenário que, sei lá, você tá acostumado, domingueira, voltou ali do barzinho, né, dormiu bem o dia seguinte, foi lá naquele boteco ali da esquina, que normalmente você costuma ir, já... cara lá já... O garçom te trata pelo nome. Pelo nome, já chega lá e, ô, Brunão, e aí? É o de sempre? O que é? Vai a brejinha, vai aquele PFzão maroto. Então, assim, é uma experiência diferente. Quantas vezes você já voltou nesse boteco pra comer esse PF várias e várias vezes? Não é pelo preço. É pelo realmente a experiência de viver lá. Você se sentir bem ali, né? Tipo, exato. É aquela questão de, puta, as pessoas me conhecem, se preocupam, estão querendo me entregar um negócio diferente, né? Com certeza, de longe não é a melhor comida de todas, mas, cara, você tá ali,
Isso só prova que você não precisa de grandes investimentos para você entregar uma boa experiência, né? Você consegue fazer isso com boa vontade, técnicas, metodologias, governança. Bom, eu não vou me aprofundar porque a gente vai falar um pouco da... Mas é só para fechar aqui o que eu ia falar. Às vezes você não tem o melhor produto, mas você consegue oferecer a melhor experiência. E aí você oferecendo essa melhor experiência, você sai na frente do teu competidor. Então acho que é um pouco desse lado que a gente quer falar como diferencial competitivo. Exato. E até pegando o gancho disso, acho que tem tem um ponto importante quando a gente fala de experiência do cliente, que tem um clichê que tá todo mundo falando muito do encantamento, de querer tirar, de fazer, tipo, mágica com o cliente, ali fazer milagre para encantar o cliente e você se diferenciar por isso. Mas na prática, antes de você querer encantar o cliente, o principal é você conseguir fazer o básico bem feito, que é o que a maioria das empresas não fazem, né? Então, se fosse fazer um grande resumo aqui, acho que tem uma primeira questão que a gente pode separar em 3 grandes grupos do que é fazer o básico em CX, né? O primeiro deles é o seu produto ou serviço. Ele entrega o valor que ele promete? Que nem você falou, o boteco ali, ele não está prometendo entregar um nível de qualidade 3 estrelas Michelin. Ele tá prometendo te entregar um PF daquele estilo que você já conhece, com uma boa qualidade e tudo mais. Cara, ele tá entregando o valor que ele promete? Beleza, entregou o produto, tudo certinho, tá alinhado. Alinhamento de expectativas, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando o seu cliente precisa de você, ele consegue falar com você facilmente? Tipo, o garçom tá ali disponível, quando eu preciso chamar, entrar em contato com a empresa, eu consigo acessar rápido o chat, o WhatsApp, o e-mail, seja lá o canal que a empresa decidiu estar disponível. É fácil de encontrar e é fácil de fazer esse contato? A partir do momento que eu decido fazer o contato com a empresa, eu espero muito, eu sou rapidamente respondido. Se eu tenho uma interação automática, essa interação é eficiente, porque não tem problema ter interação automática. O problema é aqueles bots infinitos que fica te jogando num Você não consegue sair da interação. Você não consegue sair. É um ciclo, né? Cara, o negócio é tão fantástico que parece que é desenhado pra te irritar, né? Tipo, Proposital, né? Proposital. E aí, cara, beleza, tem, mas ele é sucinto e ele é eficiente. Cair numa interação humana. A partir daquele momento, eu sinto que a pessoa que está interagindo comigo está preocupada em resolver o meu problema de fato, está conseguindo me dar... Às vezes ela não vai conseguir resolver o problema, cara. E isso é importante a gente falar aqui. Nem sempre a gente vai conseguir resolver o problema do cliente. Mas você sente que a pessoa que está na ponta, ela está tentando o máximo e está deixando claro, tudo, né? Ou se ela não consegue, ela explica os motivos do porquê não e deixa essa transparência, cria uma empatia com você. Isso é o básico. Cara, se isso for cumprido primeiro... Depois a gente vai falar do que dá para fazer de encantamento, de como que você cria conexões com o cliente, vai além e gera um ambiente para você cada vez mais conquistar a confiança desse cliente e ir além. Mas primeiro, vamos fazer o básico, né? Acho que esse é um ponto crítico aqui. Mas mesmo o básico tem sua complexidade, né? Assim, para a pessoa te dar um bom contexto, ela precisa ter informações para consumir. O sistema tem que estar aderente ao que ela precisa te responder. Senão, ela não consegue consultar o histórico de interações, ela não consegue ver o que aconteceu com você, ela não consegue ter as informações para te dar e para te explicar as regras do negócio. Então, também tem um certo trabalho pelos bastidores, né? Para a gente conseguir ali ser eficiente também e cumprir com o básico na ponta, né? Não, e isso é importante até para dividir responsabilidades, né? Às vezes a liderança da empresa fala, putz, mas a minha equipe de atendimento não... Eu sinto que eles não encantam o cliente. A gente dá treinamento e o negócio não... Meu índice de satisfação do cliente não aumenta, meu NPS não aumenta. Cara, mas será que ele está tendo investimento em ferramenta para viabilizar um bom atendimento, que o histórico do cliente está disponível para ele e tudo mais? Por isso que, fazendo a ponte do que o Sayago comentou ali no início, CX não é uma área. A empresa inteira precisa estar com foco no cliente para dar tudo o que é necessário, dar o suporte necessário para a equipe de atendimento fazer um bom trabalho. A equipe de produto tem que estar desenvolvendo coisas que façam sentido para o cliente, preocupado com o feedback que ele está trazendo, se aquilo faz ou não faz sentido. Trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto, né? Então... Nessas interações, o que eu acho importante, né? A equipe de atendimento começar a investigar o porquê do contato, né? Que é uma das métricas mais importantes que a gente acompanha diariamente, não diariamente, mas com bastante frequência, é o contact rate. Então, por que esse cliente está entrando em contato? Será que ele não consegue resolver os problemas dele sozinho?
Porque você não quer ter que... Tem a necessidade dele entrar em contato, né? É isso que a gente tem que analisar. Porque aí você começa a limitar as soluções, né? Porque você tem que entrar em contato em algumas empresas em horário comercial você não consegue. E para o próprio cliente, né? Obviamente ele não, pelo menos eu acredito que a maioria não quer entrar em contato, certo? Ele quer resolver por ele mesmo, ou às vezes nem ter o problema, né? Exatamente. Então, quanto mais a gente conseguir disponibilizar de soluções para o cliente se autosservir, melhor para todos, né? Melhor para o cliente, porque ele consegue fazer isso do conforto do sofá dele, na hora que ele quiser, não precisa ser no horário que a empresa estabelece do atendimento. E ele também, e a equipe de atendimento também não precisa ser inflada para atender um monte de contatos que são fáceis de resolver. E aí eu provoco vocês, né? Porque na minha opinião, eu prefiro levar um pouco mais de tempo no primeiro contato para tentar explicar para o cliente tudo o que pode acontecer, né? E até possivelmente antecipar algumas dúvidas que ele vai ter, porque tem algumas coisas que são bem comuns, né? O cliente entra em contato para falar na primeira dúvida, daqui um mês ele vai entrar para falar a segunda dúvida. Então você já sabendo disso, por que você não antecipa isso e consegue dar uma resposta completa para ele? Então eu trabalho dessa forma, pelo menos eu prefiro muito, se você tiver que aumentar o seu tempo de atendimento, que você aumente no primeiro contato, mas que você ensine o cliente para ele não ter que entrar em contato várias vezes, né, que é aquele trade-off. Você piora um pouco da produtividade, mas você aumenta o First Call Resolution e acho que com certeza o cliente sai mais satisfeito. A gente costuma ver também que a partir do segundo contato, a experiência do cliente vai começando a piorar, a degradar, né? Então, quanto mais interações, realmente reflete na experiência dele. Exatamente. E First Call Resolution, só fazendo um parênteses aqui, porque às vezes quem está ouvindo a gente não conhece exatamente a métrica, se quiser dar um contexto rápido só do foco dela, né? O foco dela é a resolução no primeiro contato, né? Então, na verdade, ela é a taxa de recontato, né? 100% menos a taxa de recontato ali. Então, é o quanto que eu consegui fazer com que o cliente não entre em contato outras vezes. Às vezes, tem algumas empresas que têm dificuldade de ver isso, porque assim, ele pode entrar em contato no mesmo canal, mas ele também pode entrar em contato em outros canais. Então, é importante que a equipe de atendimento, a equipe de Customer Experience esteja monitorando para entender essa jornada do cliente, que muitas vezes ela fica invisível, né? E em períodos de tempo diferente, né? Pode ser que o cliente ele fez um recontato amanhã ou semana que vem, mas ele está falando sobre o mesmo motivo ainda. Então, esse indicador eu até fiz o parênteses pro Bruno explicar. A gente vai falar um pouco de indicadores mais para frente também. Mas esse é um indicador, por exemplo, super crítico para a experiência do cliente, só que ele é tricky. Ele tem pegadinha ali. Ele não é tão simples de calcular. Você pode ter algumas premissas, mas o importante é determine quais as premissas que você quer estabelecer e acompanhe a métrica. E depois aperfeiçoa. Cara, tem muita métrica que a gente monitora e que não é perfeita. A gente sabe que ela precisa evoluir. Mas o ponto é, tenha informação para saber se o seu time de atendimento está sendo eficiente, está focando na resolução do problema de fato, né? Exatamente. E só para pegar um ponto que você citou, né? Eu particularmente prefiro dessa forma, concordo plenamente. Só que tem a questão dos perfis de cliente. Então tem aquele cliente, cara, tá com pressa, preciso resolver logo, não queria nem entrar em contato, tô aqui precisando. Então, às vezes você vê, né? Quando a gente vê comentários, analisa qualitativamente e até categoriza um pouco desses atendimentos, você vê por que eu avaliei como, né, no caso do C7.5, no caso do NPS 10, 9, como um promotor. Porque o atendimento foi rápido, velocidade do atendimento. Então você não vê, porque ele me encantou, porque falou sobre alguma coisa. Às vezes não é isso que o cliente quer. Então acho que também tem um viés, de certa forma, que muita gente pode pensar que tem aquele encantamento, tem aquele efeito uau e tudo mais. Mas na verdade o uau para aquela pessoa pode ser a questão de ser resolutivo. Trabalhar com eficiência e resolver aquilo em 1 minutinho já basta para ele, né? Não tem alguma coisa pior do que você entrar por telefone em contato e aí você entra na URA, aí você começa, digite 1 para falar com... Aí digite 5, você já tá no 7, aí você fala, caramba, qual que era 1 mesmo? Aí você vai lá, digita, aí você cai num looping na URA lá, né? Aí digite seu CPF, digite não sei o que, aí você entra em contato, você consegue falar finalmente com uma pessoa, já se passaram 5 minutos, quando você fala com a pessoa, ela pergunta, qual é o seu CPF? Fala, mas vocês já me pediram tudo isso, né? Por que você está me pedindo de novo? Então, assim, os clientes normalmente esperam que a equipe de atendimento tenha o histórico dele, tenha os dados dele e que evite fazer perguntas óbvias. A fricção seja a menor possível, né? Que evite fazer perguntas óbvias para o cliente ter que responder coisas que a empresa já deveria saber, né? E reduzir esse tempo de contato aí. Então.
Não, perfeito. E até acho que tudo isso se resume tudo que a gente está falando aqui se resume num conceito que é super interessante, que é de esforço do cliente. Tem até um indicador que mede isso, né? Que é o CES, que é o Customer Effort Score, que é uma nota de fato para quanto que o cliente está tendo de esforço para resolver um problema com você. Mas só fazendo um parênteses para a gente resumir tudo que a gente falou aqui, tem um livro que eu acho fantástico que fala que de fato, o nível de esforço do seu cliente está totalmente correlacionado com o nível de lealdade que ele vai ter com você. Então, na prática, se ele sente que ele tem um baixo esforço para resolver os problemas quando ele precisa, isso vai aumentar lealdade, isso vai trazer mais LTV, que a gente falou lá no começo, né? Mais lifetime value, porque ele sente, putz, eu vejo valor no produto ou serviço quando eu tenho um problema, porque problemas vão acontecer, meu esforço para resolver ele é baixo. Ele confia e ele indica também, né? Ele confia e ele indica. Então, se alguém que depois quiser, esse é um eu tô bom para bater no microfone aqui hoje. Esse é um livro que chama, eu não sei se tem tradução para o português, mas ele chama The Effortless Experience, que é a experiência sem esforço, que ele pauta muito o conceito dele de que e a gente acredita muito nisso, que as empresas hoje, a grande maioria das empresas focam em buscar o encantamento, quando elas deveriam estar buscando o básico, que é reduzir o esforço do cliente para resolver um problema. Isso vai, aos poucos, trazendo lealdade, trazendo segurança para o cliente de que ele pode confiar na empresa, né? Você viu o sotaque dele? Tô com sotaque? Não, sotaque em inglês. Deve existir certeza em português, mas ele fez questão de falar inglês, né? Parece mais chique, tudo em inglês parece mais chique, louco, né, cara? O Customer Experience que a gente fala é só por isso, né? É verdade. Olha o cara, bicho. Boa. Então, agora acho que evoluindo um pouquinho, a gente trouxe um pouco do que é arte de atender, do nosso foco, da importância estratégica e do impacto de experiência do cliente no negócio. Acho que vale agora a gente entrar mais no detalhe do que é a teoria das 8 engrenagens que a gente falou até aqui. Então, todo o nosso modelo de transmitir conhecimento sobre CX está pautado nessas 8 engrenagens, onde a gente resume o que é necessário para fazer, para executar uma estratégia bem-sucedida de experiência do cliente, né? Então, vou deixar livre aí quem de vocês quiser começar, porque, voltando lá atrás, está bem no freestyle, né? Estamos bem ensaiadinho aqui. Então, quem quiser puxar, são 8 engrenagens, acho que vale a gente conectar rapidinho quais são essas 8, e aí a gente traz um pouco dos principais conceitos de cada uma que pode agregar. Brunão, manda bala, Bruno. Tá bom, assim, eu não vou lembrar, assim, a ordem, né, que a gente coloca lá... Aí vai ficar feio, nós criamos um negócio e você não lembra a ordem da... Não, eu Se quiser lembro. a ordem, eu falo aqui, cara, mas aí você sai pela tangente aqui e fala... O Sago, ele tá curtindo estragar os cortes das pessoas. Você tá falando, ele vai lá e atravessa, né? Mas pode seguir agora, vai lá. Não, vou deixar aqui, cara. Fiquei acanhado agora. Fiquei acanhado. Então... Toma esse feedback. Feedback é, inclusive, um tópico importante da parte de gestão de pessoas, Aqui a gente das 8 tá bem. engrenagens, Depois- que é um que ele tomou na cara agora, só para deixar Depois a gente esse sai na mão. exemplo aqui. Depois sai na mão. Mas a primeira estratégia é planejamento, governança e estrutura organizacional, gestão de pessoas, gestão de clima, gestão de processos, sistemas, inteligência artificial e tudo que permeia isso, né? Eu te ajudo. Canais de contato. Canais de contato E gestão operacional. e gestão operacional. Ainda bem que a gente está aqui todos Você tava juntos aqui. contando no dedo aqui? Tá. Não sei, acho. É que Tô acreditando que foram 8. são 8, ó, que faltou 3. Mas acho que de grande resumo, né? Tem toda uma frente estratégica, que aí é a parte que linka estratégia com governança. Então, é como que você define ali a diretriz da empresa e qual que é o foco dela em experiência do cliente. Estrutura a sua empresa para executar isso. Depois tem a parte de pessoas. A gente costuma falar que, cara, pessoas é fundamental para fazer toda essa engrenagem girar. Então, tem a frente de gestão de pessoas e de clima. A gente quis separar a gestão de clima até pela importância do clima organizacional, da experiência do colaborador, que esse é um tema super legal que a gente acaba abordando também. Inclusive, está no nosso e-book. Vou fazer um merchan aqui, se você quiser o nosso e-book. Só entrar no site lá, ele é gratuito e fala bastante sobre esses pontos. E você também ganha 10% de desconto para contratar o curso da Engenharia do Atendimento. Então, não deixe de baixar o seu e-book. Corre lá agora. Então, tem essa frente de estratégia de pessoas, que são essas 4 engrenagens. A gente entra numa parte processual. Então, essa é uma estratégia. A parte de gestão de processos são os principais processos que precisam ser executados e bem executados para garantir a execução dessa estratégia toda. Então, ali é realmente na prática, o dia a dia, né? Sair do ponto A, chegar no ponto B, como que a gente faz isso da forma mais eficiente possível.
Gestão operacional e canais de contato. Que estratégia você quer ter para falar com o seu cliente e como que você faz isso de uma forma... É chato ficar falando inglês, né? Cost efficient, de uma forma com eficiência de custo ali. Então, a gestão operacional, ele está muito nessa linha de dimensionamento de equipe, de qual que é a sua estratégia de distribuição de demanda ali, de tickets. Então, estão dentro dessas dois aspectos. E de time, né? E de time. E tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho, chat GPT aí na moda, mas toda a parte de tecnologia que permeia. A gente vai falar de plataforma... a gente não vai falar aqui também porque não vai dar tempo, né? Mas enfim, a gente fala disso no curso e fala nas frentes, mas tem muita tecnologia por trás em todas as frentes de CX. Tecnologia, plataformas para você fazer monitorias de qualidade, plataformas de treinamento, de gamificação, de e-learning, tem as plataformas de distribuição de tickets mesmo e de atendimento ao cliente na ponta, a parte de roteamento, de auto-reply, de bots. É muita tecnologia que acaba sendo envolvida para otimizar e para dar... e para auxiliar, de fato, nessa execução toda, para não depender só de interações humanas e, obviamente, cada vez mais a gente tem que buscar eficiência de custo. Tá difícil. Precisa ser equilibrado, né? O cara tá brigando com o microfone. Deixa eu brigar com é que a cerveja tá acabando. Aí ele tá ficando nervoso já, tá tremendo. Os caras tão fracos mesmo. Mas na prática é um pouco disso, né? Como que a gente sempre equilibra ali o que a gente tem de tecnologia e de processo para trazer eficiência, ao mesmo tempo que você se mantém humanizando todo o atendimento e toda a estratégia de ponto de contato com o cliente, né? E para mim a eficiência começa na estratégia, né? Que a estratégia se resume em aonde eu vou colocar meu tempo e meu esforço. Né? Claramente você tem que priorizar, não dá para você atacar todos os problemas ao mesmo tempo, né? Você tem que escolher os problemas que você vai atacar, né? Que é escolher as suas batalhas. Claro que tem toda uma estrutura para como escolher essas batalhas, né? Normalmente a gente faz uma matriz, pondera os indicadores, qual que tem mais peso, qual que tem menos peso, tem mais volume, tem mais cliente reclamando nesse, tem menos cliente, né? E por aí vai. Mas é importante que a gente defina quais são os problemas que a gente vai atacar nesse período. Que seja 6 meses, 1 ano, vai depender da empresa e da equipe que você tem. Mas tendo isso claro, e principalmente hoje em dia que a gente vive num mundo, né, que a informação chega para você a todo momento por telefone, né, no Slack, no e-mail, pessoas te ligando. Então, assim, a gente precisa conseguir separar o que é informação que não é útil agora do que eu preciso focar o meu tempo e esforço ali para esse momento. E quando a gente estabelece a estratégia, não adianta você estabelecer a estratégia e guardar para você. Não, pelo contrário, você tem que disseminar essa estratégia, fazer com que todo mundo entenda qual é a estratégia do momento, e não só a sua equipe de CX, mas todo mundo que vai estar ao redor te apoiando para você executar a sua estratégia. E é importante que a gente cascateie essa estratégia para todos os níveis da companhia, porque se você não se enxerga nessa estratégia, você não tem a motivação de trabalhar. Mas por que eu estou fazendo isso? Se eu não estou fazendo parte desse objetivo, né? Uhum. Então é importante que cada um tenha uma parte fundamental que, somando todos os esforços, eu consiga entregar o objetivo final lá. Então a eficiência começa na estratégia. Acho que só falando um pequeno detalhe, que é bem importante, por sinal, nessa questão da estratégia desde o início, a gente falou também que, obviamente, não é só atendimento ao cliente, tem todas as outras áreas envolvidas. Então, quando define-se essa estratégia, tem um único objetivo lá, enfim, do momento da empresa, que ela vai setar, e qual que é a prioridade, como você citou, muito bem. Como que cada área se conecta para chegar nesse mesmo objetivo. Só que, claramente, cada área vai dividir nos seus QRs, nos seus KPIs, justamente para chegar nesse objetivo, mas que elas se conversem. Se não, você é da área X, eu sou da área Y, você está lá olhando para o seu umbigo, eu estou olhando para o meu, quando que isso conecta no cliente? Jamais, jamais. Então, a hora até de priorizar alguma ação que eu queira fazer, preciso do seu suporte, isso não acontece. Porque ele está ali olhando para o dele, não é o mesmo que o seu, nem se conecta, então acaba chegando nessa divergência de objetivos entre as equipes, né? Tem até um post interessante no nosso Instagram lá que a gente fala um pouco do ciclo de OKRs, né? Que antes de você começar uma estratégia, é um momento de você escutar as pessoas, né? Escutar o cliente, escutar todo mundo que está ao seu redor, para coletar esses problemas e ver se eles estão junto com você nessa missão ou não, né? E aí sim você começa a selecionar os seus problemas. E a continuidade disso é a governança, que muita gente acha que é, né, uma palavra burocrática, né? Mas não é.
É o formato que você vai acompanhar as coisas. Então, quem é o responsável por cada atividade, né? Em qual é a frequência que eu vou acompanhar cada indicador. Tem aqueles indicadores que eles não mudam, né? Ele está sempre 50, 50, 50 ao longo do tempo. Já tem outros que vão para 10, 80, 20, 30, 40, 50. Fala, cara, esses indicadores eu preciso acompanhar mais de perto. Claro que você vai determinar ali se o indicador é crítico, se não é crítico, para você ver se você vai ficar mais próximo dele ou não. Mas tendo essas bases, tendo esses critérios, você começa a estabelecer as coisas. Como que vai chegar esse update para mim? Vai chegar por e-mail? Vai ser uma apresentação? Vai ser uma apresentação no final do mês? Quem que vai apresentar? O porquê? Então, se você não... É tanta coisa para olhar, né? Imagina, a gente tem 70 milhões de clientes no Nubank, né? A gente tem mais de 7 mil pessoas trabalhando para o cliente ali. Como que eu vou acompanhar tudo isso se eu não tiver bem organizado as informações, né? E o que eu espero de cada um que está envolvido nessa missão, né? E não só o modelo de report, os rituais e tudo que está por trás ali, mas a própria estrutura organizacional mesmo que você coloca para rodar, né? Você quer ter uma estrutura funcional ali bonitinha, onde ela está departamentalizada, ou você quer ter uma estrutura, quando a gente olha hoje um pouco no esquema Agile, que ela é mais matricial, que você tem áreas de diferentes backgrounds técnicos ali trabalhando junto. Qual que é a abordagem? Não tem certo e errado, ela precisa estar alinhada com a tua estratégia. Então, você precisa desenhar uma estrutura organizacional que faça sentido, com clareza de escopo em cada um dos papéis, definindo depois com quais rituais você vai trabalhar, qual o modelo de report para dar visibilidade de como que está evoluindo a estratégia que foi definida lá no começo. E até a frequência de revisão disso, né? Semestral, anual, bianual, depende do tamanho da empresa, que nem você falou. Cara, se eu trabalho numa empresa que eu tenho alta previsibilidade, que a gente consegue... Que você, às vezes, você vai uma produção automobilística, por exemplo, que você está olhando as coisas lá para frente. Objetivos de muito curto prazo talvez não vão fazer tanto sentido. Você vai olhar um pouquinho mais para frente. Agora, quando você está num ambiente super dinâmico, de startup, mercado financeiro, por exemplo, que é a nossa realidade, ou mercado livre ali, que tem um monte de segmento. Não adianta você olhar para uma estratégia daqui 2 anos, porque daqui 2 meses as coisas mudam muito rápido, né? Então, isso tem que estar muito claro também na hora que você desenha a estratégia, né? E as pessoas certas nos lugares certos. Não adianta eu ter uma boa estratégia, um bom planejamento, uma governança, se eu coloquei a pessoa que não é aderente no que aquilo que precisa fazer. Já cansei de ver profissional muito bom no lugar errado e a culpa não é dele, né? Se queima, né? Se queima. E quem queima é quem colocou ele lá também, exato, né? Exato. Assim, não adianta você colocar uma pessoa que é analítica para dar treinamento que tem que ser didático. Né? Não adianta você ter uma pessoa que é carismática se você não vai usar o carisma dela para dar um onboarding ali, para treinar as pessoas, para cativar. Então, assim, a gente tem que usar o melhor do colaborador e conseguir dar missões para ele que sejam aderentes ao perfil dele, que ele vai conseguir entregar o máximo dele e se sentir motivado, né? Que está muito, muito ligado à gestão de pessoas. E até puxar esse gancho, ainda bem que você já, como a gente falou, todas estão conectadas e está claramente aqui no trecho que o Carone fala, que é justamente essa parte de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, quando a gente começa a olhar para a gestão de pessoas, né? Sempre estamos olhando para a gestão de pessoas, mas um dos pontos mais pertinentes é saber na hora de contratar. Na hora de ver, então eu tenho essa vaga, ou tenho tais vagas, quais as habilidades que eu vou necessitar, quais as capacidades, quais os skills realmente que essa pessoa precisa ter para conseguir prover aquilo que eu necessito, para conseguir entregar os melhores resultados com a melhor qualidade possível. Então aí acontece o que você realmente falou, se a pessoa não se atentar, se o líder ali na hora de fazer, enfim, a entrevista, o processo seletivo não for muito bem alinhado, não explorar todas as alternativas que ele gostaria, trazer um pouco do dia a dia, por exemplo, falando de operação, trazer situações análogas ali do que ele poderia fazer no dia a dia, trazer cases, perguntar um pouco do histórico do que ele poderia fazer em tais situações. Isso é muito para o nosso lado de operação, justamente para tentar extrair ao máximo da pessoa e você saber que ali sim você vai ter a pessoa certa para ocupar o lugar certo da sua equipe. Né? Perfeito. Não, perfeito. E dentro de gestão de pessoas, acho que tem todo um processo, tem todo um ciclo ali que você precisa olhar em gestão de pessoas. A parte de contratação é uma delas, mas aí depois entra toda uma sequência de
de onboarding, de treinamento, de capacitação dessas pessoas. E aí você precisa até definir, desde o momento da contratação. Eu estou contratando alguém que eu preciso que esteja pronto para esse desafio, pronto ou pronta para esse desafio, ou eu vou contratar uma pessoa que tenha determinadas competências e habilidades, mas a parte técnica, de conhecimento técnico, eu quero capacitar aqui dentro. Tudo isso é uma estratégia que você vai definir no processo de contratação, mas na sequência, depois que eu onboardei essa pessoa, eu preciso ter um programa claro de desenvolvimento e treinamento. Qual que é o meu plano de carreira para essa pessoa depois de tudo isso? Tudo isso envolve e depois vai impactar também lá em gestão de clima, porque se eu não tenho um plano de carreira claro, se eu não sei as oportunidades que eu tenho, o que eu preciso me desenvolver, a pessoa vai desmotivar e no final ela para de agregar valor. Qual que é o programa de avaliação de desempenho dessa empresa? Eu estou, de fato, estabelecendo os objetivos que cada uma vai entregar ao longo do período, que seja trimestre, semestre, ano, mas eu tenho clareza do que eu espero dessa pessoa? Eu tenho um ciclo de feedback formal, porque o feedback, a gente costuma dizer que o melhor feedback que existe é o feedback real time. Foi o tapa na cara que o Carone deu aqui do Sayago para parar de cortar no meio da sala. Não vou esquecer nunca mais. Exato, tá vendo? Fez de novo. Não tá aplicando o que não tá Tá vendo? aplicando. Ele fala, você não fala nada aqui, velho. Mas, cara, o processo de feedback, ele quanto mais real time, quanto mais frequente em cima do problema, melhor. Ou da parte positiva, tanto o feedback positivo quanto o de oportunidade. Mas é importante ter ciclos formais onde você vai sentar com cada colaborador, onde você vai sentar com o seu líder, com a sua líder, e entender estou no caminho ou não estou no caminho, o que eu preciso fazer para continuar crescendo na carreira, né? Então, tudo isso está dentro do pacote ali que a gente chama de gestão de pessoas. Cara, você me lembrou uma coisa interessante, né? Uma das perguntas que a gente recebe mais nas caixinhas lá quando a gente abre no Instagram é: o meu líder, a minha líder não me dá feedbacks, né? Só que o feedback, ele pode ser buscado também, né? Você pode ir atrás do feedback. Perfeito. Então, você pode parar nas reuniões, né, nos rituais que você tem e perguntar, né, para você, como que você está enxergando o meu trabalho? O que eu posso fazer de melhor? Isso aqui que eu fiz, você gostou? Onde que eu poderia melhorar? Então, vai atrás do feedback. E também o feedback, às vezes, você está recebendo e você não percebe. Porque o feedback está implícito. A pessoa fala assim, isso não está legal. Cara, isso é um feedback, né? Então, assim, observe e escute o que as pessoas estão falando, porque elas estão te dando feedback se você não está percebendo, né? Então, tem tudo isso. Não precisa ser sempre formalizado o feedback. Eles estão no dia a dia. É só você ser inteligente o suficiente, né, esperto o suficiente para buscar isso. Às vezes pegar no ar, às vezes pedir, às vezes ir atrás, ir para uma área de RH, ir para uma área de tecnologia, falar, cara, como é que eu posso melhorar aqui a minha vida para você, a sua vida para mim, etc. E conversar abertamente. Tenho certeza absoluta que se você for de coração aberto, pedir um feedback, a pessoa vai parar o que ela está fazendo para te dar esse feedback, para te falar da melhor forma como você pode melhorar. Então, acho que a intenção, né, da atitude de ir atrás já é um baita do negócio, né? E um ponto super rápido aqui, acho que, principalmente falando de feedback, acho que as pessoas se pegam muito e falam, feedback do meu gestor, da minha gestora, enfim. Mas, cara, tem os seus pares, tem os seus liderados, então também é muito importante ouvir todos os níveis. Tem os seus stakeholders, as pessoas que você trabalha ali no dia a dia. Então, saber o que para eles, porque às vezes um tá enxergando uma coisa, o outro tá enxergando outra, e isso pode, às vezes você tem que melhorar aqui, mas aqui tá bom, né? Então, acho que também tem muito se atentar a todos esses lados. Não é só o que o seu gestor pensa, né? Tem muito mais coisa ao redor do seu gestor, né? Então, acho que isso é um ponto mega importante que às vezes as pessoas, como você falou, no dia a dia não repara e tá acontecendo muita coisa ali ao seu redor. Agora, é lamentável um líder que não aplica o feedback nas pessoas. Isso, assim, você é líder, aplica o feedback nas pessoas, as pessoas querem receber, você não consegue melhorar as coisas se você não se ninguém te fala que você precisa melhorar. Então vamos lá, né, pessoal? Quem é líder aí, vamos prestar atenção. E aí, olha só o paralelo, né? Se você não executa, você não pratica feedback dentro da tua organização, com a tua equipe, com o teu time, você ainda espera que o teu cliente passe feedback para você e você gere melhorias. E ainda, nessa situação, geralmente a pessoa espera que o feedback seja sempre positivo. Quando vem um feedback ruim, olha com maus olhos, né? De tipo, cara, que absurdo. Não pode ser reativo, não né? pode ser... aí vai lá e fala, caraca, tipo, a gente tá fazendo de tudo aqui, esse cliente não... Cara, feedback é um presente. A gente tem que saber olhar ele como um presente, tanto dentro da organização, quando a gente está interagindo com o cliente. E aí, nesse tópico de pessoas, a gente separou gestão de pessoas de gestão de clima, exatamente para ter uma parte de gestão de pessoas que ela
é mais técnica, ela é mais ciclo de jornada, não ciclo, né? Mas ela é mais a jornada do colaborador dentro da organização. E clima é aquilo que você constrói no dia a dia, primeiro com cultura, aquilo que você estabeleceu talvez lá no início da organização, ou o que a liderança, a alta liderança pratica, é o que vai cascatear, é o que vai refletir um pouco no clima da organização, mas tem ações práticas de dia a dia que podem ser feitas para alavancar clima. E por que isso é tão importante? Porque se o colaborador não está se sentindo bem, como que ele vai atender bem teu cliente? Acho que essa é a pergunta que a gente tem. Então, a gestão de clima ela é tão fundamental exatamente por conta disso. Porque se o colaborador, se a pessoa que está na ponta, ela não está se sentindo bem, ela não vai conseguir entregar uma boa experiência na ponta. Seja num trabalho de backstage, ali de análise, de processo, seja de fato quem está interagindo com o seu cliente, né? Total. E aí, justamente o que você fala, é o engajamento, é a motivação que precisa. E quando a gente fala, o que eu tenho que fazer para realmente motivar, para realmente engajar os meus colaboradores, meus funcionários, para que isso faça? E então, o que a gente pode olhar? Né? Quais são as alternativas? Obviamente, você tem que primeiro entender, a gente falou muito de perfil do seu colaborador. Como a gente fala, em CX tem uma equipe multi-skill, então vamos ter diversos perfis. Então, às vezes, você pensa em fazer, vou fazer um reconhecimento para aquela ação que o Pedra fez, então o meu reconhecimento é chamar todo mundo ali numa sala e falar, olha, Pedra, parabéns, sei lá, dou um troféuzinho e tudo mais. Mas talvez o Pedra seja aquela pessoa introspectiva, que talvez não goste tanto daquele fuzuê, daquela agitação toda, onde para ele a melhor experiência seria, você chamar ele numa salinha, reconhecê-lo, trazer os detalhes e, para aquilo ali ele ia chegar em casa estonteante. Então, acho que também tem um pouco desse detalhe que, às vezes, a liderança tem que saber e tem que acompanhar. Obviamente, às vezes, tem times muito grandes, que é bem difícil de fazer um pouco essa gestão e como organizar, mas, claramente, quando você tiver a oportunidade, tem sempre se atentar a esses pontos, porque, com certeza, por exemplo, eu já tive exemplos como isso, aprendi muito sobre, e depois disso, a pessoa começou a ficar muito mais engajada. Então, uma coisa que é para ser boa, às vezes você acaba tendo o contrário, né? O inverso. Então, acho que isso também é um ponto que é muito relevante de um líder se atentar. E é super relevante, acho que nas primeiras conversas que você tem com o seu liderado ali no começo da relação, né? Você tirar um tempo para conhecer a pessoa, né? Perguntar, cara, como que você chegou até aqui? Né? Quem é você? O que você faz fora da empresa? Né? Como que é a sua família? De onde você vem? O que você estudou? O que você gosta de fazer? Então, assim, quanto mais você conhecer a pessoa, mais você consegue personalizar a sua gestão também, né? Porque você não personaliza só para o cliente, você tem que personalizar também, como você falou, cada pessoa, ela se sente diferente, ela quer ser tratada diferente. Então, se você não faz essas perguntas, você não precisa ser amigo das pessoas, de todas as pessoas, né? Não precisa forçar uma amizade, mas que você tenha genuinamente o interesse de conhecer a pessoa por trás do profissional. Né? Porque tem problemas, as pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades, as pessoas passaram por muitas coisas. E se a gente não consegue dar valor para a pessoa que está ali também, em algum momento ela vai se sentir tratada só como um colaborador da empresa e não como uma pessoa que contribui com a empresa e com os clientes. Né? Sim. Exato. E nesse processo você vai acabar conhecendo quais são os motivadores daquele ou daquela profissional, né? Essa pessoa ela se engaja, ela se motiva mais por reconhecimentos públicos, por desafio, a pessoa quer estar sempre num desafio maior do que ela, porque ela quer se mostrar, quer se desafiar e quer crescer. Ela quer ter crescimento na carreira, ela está num momento onde ela entende que ela já atingiu um determinado nível na posição dela e ela quer crescer. Então esse é um motivador atual. É uma pessoa que se motiva por questões financeiras, porque vamos ser sinceros, as pessoas não vivem de amor e vento e abraço e tudo mais. Cara, qual é o reconhecimento que está sendo dado ali em termos financeiros também? O salário está factível? Existe bonificação por produtividade, por eficiência, por entregas e tudo mais? Então, tudo isso no final do dia vai impactar em clima dentro da organização. Mas acho que a base ela é simples, né? É conhecer as pessoas, entender esses motivadores, saber customizar as ações que vão ser feitas, mas se importar genuinamente com a construção desse clima, porque isso vai impactar na experiência do teu cliente. Isso é um fato. Mas legal, acho que passamos um pouquinho pelos tópicos ali bem por cima, hein, galera? Porque aqui está sendo um high level, mas para deixar claro o que cada engrenagem quer trazer. A gente falou de estratégia, falou de governança,
falou da parte de gestão de pessoas e clima. O quinto ponto que a gente entra, ele é um ponto que envolve muita coisa, a gente não vai conseguir abordar tudo ali, mas só para deixar claro os exemplos, né? Gestão de processos, tem muito processo dentro do ambiente de CX. Né? Essa parte eu adoro. Cara, se a gente passaria aqui um podcast inteiro falando só de gestão de processo, a gente pode até inclusive marcar um desse, porque eu acho super válido, tem muita coisa legal e relevante ali em cima de processos. E processo, basicamente, a gente está falando que é o que eu falei no começo. A gente precisa entender que eu preciso sair do ponto A do ponto B, conseguir um resultado em cima disso, e eu tenho que fazer isso da forma mais eficiente possível. E aí é o trabalho de melhoria contínua em cima desses processos, né? Eu preciso entender como eu executo, eu preciso acompanhar um indicador para ver se aquilo está funcionando ou não está funcionando, coletar os aprendizados e gerar um ciclo de melhoria com a metodologia que você quiser. PDCA, DMAIC, inventa de ponta cabeça lá. Mas na prática coleta o aprendizado, gero melhoria e garanto que aquilo funcionou. Só que eu tenho muito processo em cima de CX para poder aplicar tudo isso, né? Se vocês quiserem trazer um pouquinho de exemplos que a gente acaba vivenciando no dia a dia. Eu acho interessante gestão de processo porque ele é um jogo de xadrez, né? Tem muita informação para a gente gerenciar, como que a gente organiza essas informações e a depender de quem você vai levar essas informações, você tem que trabalhar de uma forma diferente. Então, se eu vou levar essas informações para a equipe de engenharia, eu vou formatar as informações da maneira com que eles vão entender o que eu estou falando. Se eu vou levar para o produto, eu vou levar de uma outra forma. Então, tudo é como eu vou levar, o que eu vou levar e de que forma eu vou levar. Estratégia, né? Estratégia. Do grego? Mas tá vinculado com estratégia também, mas assim, claro que nem todas as empresas a gente consegue ter informações fáceis assim na mão, né? Tem algumas empresas que a gente tem que construir processos primeiro para coletar essas informações. Tem outras que já tem mais dados para a gente trabalhar e a gente começa a cruzar a base de dados da operação propriamente dita com a base de dados de produto, né, de finanças e assim por diante. Quando eu começo a correlacionar esses dados, eu começo a achar um monte de coisa. Opa, quem é o perfil do cliente que está entrando em contato? De onde ele vem? Qual a idade dele? Né? Qual a escolaridade dele? De que estado que ele vem? Tudo isso muda bastante a abordagem que a gente tem que ter com o cliente. Uma coisa curiosa, outro dia a gente estava fazendo uma análise e a gente percebeu que o estado do Piauí tinha a melhor experiência com a gente e já o estado de Amazonas tinha a pior experiência. A gente falou, caramba, começamos a... Que curioso, né, cara? Vamos entender aqui o que é, né? Mas, na verdade, não era bem por aí. Na verdade, era quando a gente foi investigar e cruzar mais bases de dados e tudo mais, a gente entendeu que era o perfil do cliente que entrava em contato desses estados era diferente. Então, uns tinham uma escolaridade maior, tinham um crédito maior do mercado, e outros tinham um crédito menor no mercado e, portanto... tende a ter uma escolaridade menor, né? Então, para esses perfis, a gente tem que ter abordagens diferentes. Para um, eu vou ser um pouco mais didático, você explicar um pouco mais, né? Vou dar um contexto. Para outro, já pode ser direto ao ponto. Talvez ele já queira que eu vá direto ao ponto. Então, testar essas abordagens com os clientes é super importante, mas desde que você conheça quem está ali por trás da tela, muitas vezes, né? Então, essas coisas são interessantes de gestão de processos e dessa forma a gente vai melhorando. O aplicativo, o site, né, o que eu falo para o cliente, o sistema, qual a informação que eu preciso ter para lidar com cada tipo de cliente e assim por diante. Não, total. Eu ia comentar, acho que dentro da gestão de processo, que chega a ser um pouco do coração do que é o CX comparado com um simples atendimento, um customer service, né, que às vezes a gente fala que não traz essa parte estratégica, essa inteligência por trás de mitigar problemas futuros, é quando a gente traz um pouco da voz do cliente. Né? E voz do cliente é o processo fundamental nesse diferencial competitivo, onde justamente você não está ali só apagando incêndio, né? Tá ali toda hora apagando incêndio, e você não para pensar, para refletir o que eu posso fazer para mudança de processo, mudança de produto, mudança de sistema, qualquer coisa, para isso refletir na experiência do cliente. Então, quando a gente entra um pouco nessa jornada de desbravar um pouco da voz do cliente, então coletar o feedback lá, para entender a causa raiz, trabalhar junto com os times, fazer essas análises, como você citou, geografia, entender o que não é tanto por aí, mas aí vai explorando outras correlações para chegar nessa causa raiz e saber quais ações implementar em cima disso, vai chegar a ações que você não consegue fazer sozinho, não pode só contar com um time de atendimento, você tem que contar com parceiros, né, áreas parceiras, como a gente citou aqui no começo, o Product Manager,
o analista de dados, a própria engenharia para implementar alguma coisa. Hoje é tudo uma fintech, então com certeza você conta muito, muito, muito com engenharia para implementar algo, principalmente uma mudança no app, um design ali para fazer uma tela bonita, né? Bem elaborada. Então acho que é um pouco do que a gente traz e remete tudo que a gente já falou. O mesmo objetivo. Se eles não tiverem o mesmo objetivo, que é melhorar a experiência do cliente, a hora que eu chegar para essas áreas de correlatas que a gente tem interface, às vezes eles não vão priorizar, vão deixá-lo no backlog e não vão nem ligar para aquilo, né? Então, acho que com certeza é um ponto-chave essa questão da voz do cliente e o processo está rodando direitinho para que a gente consiga coletar e trabalhar com muita ênfase nas priorizações que chegam dos clientes. E o que eu costumo falar é o seguinte, seja humilde. O seu cliente provavelmente já trouxe a solução para os seus problemas. Escute o seu cliente que ele está te dando a solução e é só você ir lá implementar. Não precisa ficar planejando, fazendo várias descobertas. É só você escutar ele que ele já trouxe a solução ali para você. Muitos kick wins ali, né? Pode sair. Exato. E ainda dentro de gestão de processos, acho que tem o que... Dentro de gestão de processos, o principal ponto é você saber quais indicadores você quer monitorar para saber se o seu processo funciona ou não funciona. Na prática, a gestão de processos é você entender qual o nível de variação que esse processo apresenta para você entender se ele está satisfatório ou não, se você tem uma meta para ele, se ele está acima dessa meta ou não, se ele navega com um alto nível de variância ali, para quem conhece um pouquinho de Six Sigma da vida, né? Existe estabilidade naquele processo ou não existe estabilidade? Eu preciso trabalhar alguma melhoria para evoluir esse processo de nível, e isso você faz através de dados, através de indicadores. E aí, isso pode ser uma infinidade. Eu posso olhar com foco em eficiência, produtividade, pode ser um processo que esteja olhando como que está a produtividade do meu time, eu posso estar olhando a satisfação do cliente, como foi o exemplo que o Carone trouxe aqui, mas na prática é o indicador que acende o alerta da necessidade de uma análise mais profunda para você entender, definir hipóteses, correlacionar dados e chegar na causa raiz do problema para você fazer algumas mexidas que vai alavancar a performance do teu time. Então, gestão de processo defina indicador, acompanhe, monitore, para daí você entender quando é necessário fazer algum trabalho em cima disso, né? Exato. E eu vejo muita gente falar de voz do cliente, mas poucas pessoas falando da voz da operação, né? Que é a sua equipe que está na ponta, que conhece bastante dos processos e do produto e do cliente e muitas vezes não é escutada, né? Então, assim, a gente tem toda a oportunidade do mundo de coletar feedbacks internos também, né? Das pessoas que estão interagindo com o cliente ali. Nada melhor do que vir uma solução diretamente da sua equipe de atendimento, né? A pessoa se sente parte da solução, você engaja todo mundo, né? Ela conhece, ela tem um propósito, ela tem embasamento. Vivencia ali todo dia. Então é só... e é até mais fácil elaborar um processo desse, né? Porque está dentro de casa. Então você abrir um canal de feedback, claro, estabelecendo algumas coisas que você precisa, né? Como se fosse um formulário, né? Para também não deixar tão aberto, mas construir esses processos internos para essas informações virem a todo momento. E aí, quanto mais gente estiver engajada, né, nesses canais, mais rápido você vai ter também os ajustes nas coisas, né? E confiabilidade, né, desses dados. Como você falou, volume, se você fizer um negócio escalável, você consegue realmente tratar com confiança qual que é a priorização que você deveria fazer com relação ao que chega, né? Perfeito. E nada melhor também que os canais regulatórios, os canais que são bastante importantes, já pegando o gancho para canais de contato, né? E começando aqui com canais regulatórios, por exemplo, cada segmento de empresa tem a sua regulação normalmente, né? Nem todas, mas normalmente. E tem aqueles canais mais padrão, né? Consumidor.gov, Reclame Aqui, né? Que chega bastante... reclamação, digamos assim, que pode impactar a imagem da empresa também se não é bem tratado, né? Então, esses canais, às vezes, não têm o mesmo volume do que um canal aberto, né? Chat, telefone, mas ele é um canal muito sensível, porque ele pode... Quem nunca entrou no Google lá e colocou, né, o nome da empresa que você nunca comprou, mas você quer comprar, você quer ver a reputação. Será que é confiável? E aí, se você não tiver uma boa reputação no mercado, já perdi o cliente antes dele ser cliente, né? Perdi o prospect, na verdade, porque ele nem virou cliente ainda. Então, são canais com pouco volume,
mas que tem que ser tratados de uma forma especial ali. E tem muita empresa que não dá a mínima para isso, né? Sejamos sinceros. Tem muita empresa no mercado que a gente vê e não responde, não dá a mínima para responder. E, cara, isso é super... não tá dando a mínima pro cliente, que a gente sabe, e a experiência ali, não adianta, mas ali eu tenho o chat, o WhatsApp a hora que ele quiser, mas, pô, não tá ali num outro canal, não oferece esse canal, então, acho que conforme a empresa vai crescendo, obviamente não pode esperar uma empresa que acabou de nascer, tá criando sua operação, tá se estruturando, ter algo muito completo ali e conseguir dar esse suporte, mas sim, uma empresa já bem consolidada, esperamos que tenha todos os canais disponíveis para que o cliente entre em contato, né? Até mais do que a sensibilidade do que canais regulatórios trazem, como o consumidor.gov, um Reclame Aqui, esses canais eles são uma gigante fonte de aprendizado para a operação, né? Porque, cara, se o cliente levou um ponto de dor ali, ele precisou chegar até essa instância, existe um problema que está atrás na cadeia que não foi resolvido. Às vezes a equipe não está tão bem treinada, o processo não está funcionando, o produto não funcionou. Cara, que aprendizado que a gente consegue tirar disso para evoluir como empresa, como negócio, como área. Então, dar a importância para esses canais, eles são fundamentais para você evoluir na tua estratégia e evoluir na forma como você se comunica com o cliente, né? É só a ponta do carretel, né? Se você for puxando ali, você vai achar um monte de coisa que está por trás daquela reclamação, Exato, né? exato. E em termos de canais de contato, acho que tem um ponto relevante que surge muito também nas caixinhas de pergunta quando a gente abre no Instagram, de falar, mas qual é o canal de contato, qual é o melhor canal de contato para eu ter no meu negócio? O que eu devo preferenciar? Às vezes a empresa ainda está crescendo e quer começar a estabelecer que nível de canal, qual é o primeiro canal que ela coloca ativo? E a resposta para isso ela é muito simples. O melhor canal de contato para você interagir com o seu cliente é aquele que você consegue atender. Então, não adianta você ser uma empresa que você saiba que o meu cliente prefere falar por WhatsApp. Lindo, maravilhoso. Você consegue atender um WhatsApp tempo real? Você consegue ter alguém 100% do tempo disponível para rapidamente responder a dúvida do teu cliente? Senão, não adianta. Você está começando, talvez o primeiro canal que você vai ter que deixar disponível é o e-mail. É o melhor, meu cliente não gosta do e-mail. Paciência. A primeira coisa é, atenda bem aquilo que você se dispõe a atender. Mas aí é óbvio, a partir do momento que você tem uma certa estrutura, você vai precisar olhar as preferências do seu cliente para ir adicionando canais e estruturando a tua empresa para poder entregar o valor que ele espera que você entregue como área de atendimento, né? E até saiu uma pesquisa recente na Salesforce que fala que existe uma variação grande de preferência de clientes por canais de contato de acordo com a idade. Então, por exemplo, pessoas ali na faixa dos seus 50, 55 anos tendem a preferir o canal de telefone, por exemplo. Pessoas dos 18 aos 40 e poucos anos, a preferência ela já está nas mídias sociais, ela já está no WhatsApp, ela já está em chat online. Parece óbvio, mas isso também varia por segmento. Então, se você está com um problema urgente, por exemplo, com o seu banco, mesmo que você prefira, às vezes, um chat, você vai ligar, porque é urgente, você vai definir. Então, não é só a idade, que é o que trouxe esse relatório da Salesforce, por exemplo, mas é também o nível de urgência que determinada demanda pode ter, né? Total. E aí vem no lado do tempo de resposta, só pegando o gancho e para deixar claro, né? Não é só a preferência, mas o tempo de resposta. Então, se naquele momento eu preciso ser urgente, eu vou usar o telefone. Por quê? Normalmente o telefone tende a ser um canal com muito mais menos tempo, com muito menor tempo, né? O chat, normalmente o WhatsApp, que está ali, a gente chama dos canais real time, né? O online. E aí a gente vai para o canal offline, como um canal de back-office, um canal de e-mail e também outras formas também de canais de contato, que seriam blogs, o próprio site, a própria FAQ que a gente fala, né? Até voltando no tema de self-service, né, de auto-resolver, a FAQ também é um bom direcionando, evita muito que o contato chegue até você, né? O próprio cliente consegue já resolver o próprio problema por lá mesmo, né? Então, tem muitos canais aí à disposição das empresas. Na média, a gente tem que ter o que a gente chama do SLA de cada canal, né? Então, de atendimento, né? Que nem você não pode ligar para a empresa e ficar 10 minutos para ser atendido, né? Não tem condições nenhuma. Mas você pode esperar um dia para ser respondido no e-mail, né? Você pode esperar um pouquinho para ser respondido no chat. Nas redes sociais também você pode esperar um pouquinho, porque na verdade você comentou lá, esqueceu, foi trabalhar, né? Pegou
O Uber foi embora, e você nem lembrou que você comentou nas redes sociais, depois você vai lá e volta, tá respondido. Então, Sim. não precisa ser tão rápido assim também. Mas esse é um tema interessante. Se a empresa não tiver nas redes sociais, ela pode estar sendo denegrida lá e ela não consegue nem se defender, né? Então é importante que ela também esteja presente lá e não só interagindo nas coisas ruins, né? Mas também nas coisas boas. Você vê muitas empresas hoje em dia, né? No Twitter, uma brincando com a outra às vezes, né? Marketing, né? Muito ativo aí. Que virou praticamente um marketing, né? Como que a empresa se posiciona no mercado ali, como que ela trata os temas que estão na boca do povo ali, nos hot topics, né? Então é importante estar lá também. Mas tudo isso que precisa, essa velocidade, ela tem que ser dimensionada, ela tem que ser planejada. E para isso a gente entra no gestão. Gestão operacional. É o cara dos ganchos aqui. O cara tá bom hoje, cara, né? Deixa ele. O cara dos ganchos. Rapaz, a gestão operacional é justamente isso. Como é que eu vou preparar? Quantas pessoas eu preciso ter em cada canal? Quantas... E por horário também, né? Para a gente conseguir ser aderente a esse SLA de expectativa do cliente. Então, como vocês mesmos falaram, às vezes a expectativa do cliente não é tão rápida assim. E acho que cada empresa vai ter um perfil de cliente diferente. Mas é importante que a gente consiga calcular isso da melhor forma possível. E quais são os pontos importantes? Um deles é planejar o contact rate, que a gente usa bastante, né, para planejar isso. E ele é bastante difícil de calcular, porque uma empresa que cresce rapidamente, como foi o caso do Nubank, né, tem produtos sendo lançados a todo momento. Então, assim, não é só aquela demanda padrão que você tem, mas tem demandas novas chegando. Como é que você vai compor essa demanda que vai chegar, né? E qual que é a produtividade de cada demanda também? Porque essas demandas novas, na verdade, você não tem dados históricos. Você precisa projetar com base nas coisas que você viu e tem de referência ali, né? Então, é importante calcular isso, compor, né, todo o cálculo de contact rate, produtividade, o SLA também, que é de expectativa do cliente, e o quanto meu time ali vai, obviamente, tirar as pausas, né? Ter tempo para fazer as coisas. Tudo isso ali tá nesse dimensionamento, né? E dentro de dimensionamento, o quanto mais detalhado você for, mais assertivo você vai ser no dimensionamento da sua equipe. Então, se você consegue chegar no nível de detalhe, de entrada de demanda, hora a hora, dia a dia, semana a semana, variações por mês, sazonalidade, tudo isso vai influenciar lá na prática, né? Então, é o que você falou, é complexo porque depende de muitos dados e você precisa ter toda uma análise histórica e saber quebrar isso por motivo de contato, por demanda, para você ser assertivo. Mas na prática, se você não tiver esse nível de detalhe, você também consegue dimensionar bem sua equipe de uma forma mais simplificada. O importante é começar com o que tiver, mas buscar evoluir, ter cada vez mais informações, porque se você não estiver dimensionando bem sua equipe, você está deixando dinheiro na mesa. Você está tendo momentos onde a sua equipe tem uma alta ociosidade, ou momentos que ela está engargalada, e ninguém consegue interagir, e aí com isso o seu cliente fica com muito tempo de resposta, é aí que a satisfação começa a cair. Então, um bom dimensionamento, um bom planejamento de operação é o que vai garantir estabilidade do teu atendimento e uma boa entrega de experiência do cliente para ele, porque daí ele vai ter um padrão de espera, ele sabe que quando ele entrar, obviamente, crises vão acontecer, eventualmente vai demorar um pouco mais para ser atendido, mas ele sabe que em 90x% das vezes que ele entrar em contato, o tempo de espera é tanto. Eu vou ligar, cara, em até 1 minuto alguém me atende, eu vou chamar no chat, em até 5 ou de 5 a 15 minutos alguém vai me responder. Você tem que entender o que você quer entregar de experiência e trabalhar para fazer com que isso seja cada vez mais previsível. Previsibilidade é a palavra do jogo para você não perder dinheiro e entregar uma boa experiência para o seu cliente, né? O que eu vejo muito no mercado é a equipe de planejamento muito longe da operação. E aí, qual que é o problema disso? Porque a operação não entende a importância de estar aderente ao planejamento. Então, eu vejo pouco o planejamento dando contexto para a operação, entendeu? Você explicar lá o porquê que você tem que estar meio-dia conectado, por que você tem que ir embora às 5 da tarde. Assim, tem um porquê. Só que se você não explica para a pessoa que está lá na ponta, ela não vai fazer da melhor forma possível, né? Ela não vai ficar aderente aqui, então ela vai atrasar para chegar, vai sair para almoçar no horário errado, né? Vai sair de pausa no horário errado, vai embora no horário errado, e aí tudo isso aí se afeta não só o cliente, mas o coleguinha do lado,
É o colega do lado Sim. que está segurando a sua bronca enquanto você está atrasado ali, não cumprindo o que foi planejado, né? Você falou um ponto legal, né? Tipo, até tocou no tema das pausas, né? Do coleguinha do lado. Então, acho que quando a gente entra no micro, realmente, da coisa, você vai olhar o agente ali na hora, justamente, sei lá, você trabalha 6 horas, 8 horas diárias ali, dependendo do turno dele. Quando a gente fala de operação, CX, atendimento, é realmente imprescindível que ele siga, de certa forma, a risca do que foi planejado. Então, ele tem o horário de almoço, ele tem o horário da pausa, ele tem o horário que ele tem que fazer treinamento, porque, obviamente, a gente não absorve do nada, né? Realmente tem que treinar. Tem hora que ele tem que estar com o líder dele fazendo one-on-one, fazendo reuniões também em conjunto para estar embasado ali junto com outros times. Então, tudo isso tem que ser totalmente planejado à risca para que justamente não ocorra aqueles picos, a hora que eu vou parar, né? É num horário que realmente eu tenho uma demanda mais baixa. Então, tudo isso a gente fala numa gestão operacional para justamente evitar crises que possam ocorrer e que realmente vão influenciar na experiência do teu cliente no final do dia. E até níveis de variações aceitáveis. Porque a gente sabe que pessoas não são robôs. A gente sabe que a pessoa não vai estar no pico de produtividade dela o tempo todo. E às vezes existe esse mito no mercado e lideranças de operações que esperam isso, né? Que o time de operação vai estar 100% do tempo num pico de produtividade atendendo 10 clientes ao mesmo tempo. Cara, não é isso. Você tem que humanizar e entender que existe algo que é entregável e que existem variações no processo. A gente está lidando com seres humanos, as pessoas vão ter dias ruins, vão ter momentos, e tudo isso você precisa considerar como input no seu planejamento também, porque faz parte do processo. E você tem que saber entender os momentos da sua operação também. Assim como em momentos de crise, a sua operação vai estar junto com você para ali dar um boost, dar um gás para poder atender toda a demanda que vier. Então, você tem que equilibrar os dois pontos, né? Gestão de clima e gestão de pessoas gestão aí, de né? clima linkado com gestão operacional. As coisas, de fato, estão bem conectadas ali. E eu lembrei, assim, sobre treinamento, né? Que você falou que tem horário para isso, e tem horário e tem o volume certo de se treinar. Porque, assim, não adianta você dar um monte de informação para a pessoa que nem deu tempo para ela absorver ainda, nem deu tempo para ela aplicar, você já está dando outra informação. E também selecionar quem vai participar do treinamento, né? O que eu costumo ver são as empresas assim, a pessoa tem um corte aqui, a empresa vai lá e faixa o braço, fala, não, calma, você só precisava do band-aid. Então, assim, quem são as pessoas que não estão aderentes, né, ou precisam ter um refresh? São 5, 10 pessoas? Não adianta você ir lá e treinar a operação inteira de novo. É improdutivo. A pessoa que já conhece o processo está na sala, não está aguentando lá, porque ela já conhece. Não tem nada mais insuportável que a pessoa ficar explicando coisas que você já sabe, né? A métrica da área tá ruim, põe todo mundo lá para fazer. Põe todo mundo lá para fazer treinamento. Não, cara, só quem precisa dar um refresh para quem precisa aprender mais, né? Então, assim, selecionar direitinho e depois medir isso, né, para ver se a pessoa depois absorveu de fato. Quando ela absorveu, aí você pode dar um outro treinamento e ir avançando isso aos poucos, né? Total. Para a gente fechar as engrenagens, o que conecta e ajuda muito nesse processo é tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, desde de ferramentas, de plataformas que dão suporte para a gestão do atendimento em si. Então, processo de treinamento. Qual é a plataforma de treinamento que a gente usa? É engraçado que vai pôr no água aqui e sai no microfone. Então, eu não sei se vai na... Ladrão. Boa. Então, voltando, né? Acho que o que conecta tudo isso agora para a gente fechar com a última engrenagem é exatamente a parte de tecnologia. Porque tecnologia é o que vai viabilizar que você tenha a plataforma correta para oferecer treinamento. Se você precisa de fato... O treinamento ele tem que ser presencial. Eu tenho soluções remotas para dar treinamento. Eu tenho formas de fazer isso com gamificação. Então... Quando a gente fala de tecnologia, não é só a tecnologia da ponta que vai impactar o cliente, mas é também interna dentro do ambiente de CX para você desenvolver o time, para você trabalhar monitorias de qualidade, qual é a plataforma que você vai avaliar os tickets que foram resolvidos para coletar aprendizado e preparar feedback. Então, tem tecnologia ali por trás, mas principalmente, aí óbvio, quais são as soluções de interação com o seu cliente. Qual é a solução que você escolhe? Tem inúmeras no mercado, que você vai receber os e-mails, que você vai receber o chat, que você vai receber uma ligação. Tem que ser plataformas ali que entregam estabilidade, que entregam formas de você customizar a interação com o seu cliente, que você tenha informação sobre ele para você dar um atendimento diferenciado. E formas de automatizar aquilo que for simples. Porque é o que a gente falou lá no começo, né? O que o cliente não precisa, o que ele não quer,
é ter que entrar em contato com você para falar do óbvio ou para falar do básico. Às vezes é uma situação tão simples que se eu tiver tecnologia ali com uma mensagem automática para explicar para ele o que precisa ser feito, resolve. Ou uma FAQ bem elaborada, que está sendo atualizada frequentemente, com dúvidas frequentes, o que ele tem que fazer. Então, tudo passa ali por tecnologia. E a gente está vivendo um momento que, ainda mais agora, com inteligência artificial, chat GPT na moda, que a gente olha e fala que tem muita coisa nova surgindo e que vai, de fato, impactar o ambiente de CX, o ambiente de atendimento, como vai impactar todos os setores da economia, né? É uma coisa engraçada, né? Que saiu tanta reportagem no chat GPT, né? E as pessoas acham que é um robô que ele entende isso tudo sozinho e tudo mais, e ele sai andando praticamente, né? Não, mas ele é configurado, na verdade. Inclusive, toda essa nossa conversa foi escrita pelo chat GPT. Foi. Eu só estou reproduzindo aqui, Aqui na verdade. ainda é um holograma ainda. Na verdade, assim, até a tecnologia, se você não configurar muito bem ela não vai funcionar. Então você precisa saber quais são os setups que você vai colocar ali para ela configurar, para ela funcionar da melhor forma possível, para ela não ser um loop infinito que a pessoa não consegue sair, né, dela, e também ela ser eficiente e ser agradável para o cliente, e não ser, né, uma coisa ali que o cliente fica mais nervoso do que não. E tudo isso é teste e controle. Obviamente você pode projetar o melhor processo, você pode fazer o melhor canal ali, só que você só vai ver na prática. Então você precisa ali testar na medida do possível pequeno, né? Fazer um teste pequeno para ver se o que você planejou de fato vai se cumprir, né? Então você vai vendo ali, monitorando de perto, qualquer coisa você já dá um rollback, volta para trás e fala, cara, não é bem por aí, acho que meu planejamento foi ruim, não tem problema. O problema é você não assumir o erro, né? Você sempre ficar resistente ao erro, ficar insistindo no erro ali até o infinito. Então, assim, deu errado, opa, volta para trás, não tem problema, estamos aqui para errar. Assumir o erro como uma coisa natural do processo, né? E repensar no que você pode ajustar ali para ir de novo e tentar de novo. Eu ia falar um fator importante, falando de plataformas e sistemas, como a gente falou muito e está totalmente vinculado à operação aqui, os agentes, status. A gente também tem que falar dos dados, como a gente consome esses dados. Então, a relevância de ter plataformas e realmente ferramentas que provêm esses dados para que a gente possa utilizar em análises, em descobrir causas raízes dos problemas, é muito importante. Então, muitas vezes a gente fala também, a empresa está num estágio embrionário, e aí acaba que ainda está desenvolvendo essas ferramentas. Então, é muito importante, desde o começo, ela desenvolver as ferramentas, saber qual é o output, quais são os dados que essa empresa vai precisar, de fato, para fazer uma boa gestão de operação. Então, muitas vezes a gente vai lá, como é que eu vou calcular a produtividade? Como é que eu vou calcular o tempo que está demorando o meu atendimento? Às vezes a empresa às vezes nem tem isso, não consegue prover. E aí, como é que você vai trabalhar em cima disso? Então, é muito relevante você ter esses dados para que você consiga, sim, de fato, chegar no nível de excelência, ganhar mais eficiência no que realmente você precisa. E tem um ponto importante de tecnologia, de plataformas, que é como você escolhe os sistemas que você vai trabalhar na sua empresa hoje. Porque a gente está num momento onde você tem inúmeras soluções no mercado para você escolher. Então, se você está começando e precisa implementar uma plataforma de atendimento ao cliente, por exemplo, tem soluções diversas. Agora, o importante é você estabelecer quais critérios são importantes. Eu acho que esse que o Sayago trouxe é um deles, de você saber qual plataforma te oferece dados, os dados que você precisa para poder trabalhar, se isso é facilmente consumível. Às vezes tem tecnologias extremamente robustas, mas elas são complexas de mexer. Se você não tiver um time técnico de engenharia ou de dados por trás para te ajudar a extrair a informação dela, você vai estar pagando uma Ferrari para andar numa estrada de terra. Então, você tem que saber escolher o produto correto para o teu negócio no momento que o seu negócio está vivendo. E aí existem diversos critérios que você pode utilizar para isso. Qual é o custo do produto, obviamente, que cabe no seu orçamento ou não cabe, o nível de segurança, o nível de estabilidade que ele te entrega, quais são as features, o que o sistema te entrega, se é o que você está precisando nesse momento. E aí, inclusive, no nosso curso, a gente tem lá um exemplo de uma matriz onde você pode calcular para cada fornecedor, se ele entrega ou não aquilo que você precisa e criar um ranking de sistemas, de plataformas, para você tomar a decisão por onde seguir. Então, é importante ter esse tipo de análise para você não contratar a plataforma errada. E tem um segundo ponto relevante aqui com relação a sistemas e plataformas. Mesmo que você esteja começando e que você ainda não tenha, às vezes,
você ainda não utilize muitos sistemas, pense sempre no futuro. Se você tem um negócio é porque você espera crescer, porque você espera ser grande e você vai cada vez mais colocar tecnologia no seu negócio. Garanta que o que você está contratando hoje, ele é modular, ele é integrável, que você consegue conectar, ele tem APIs aí que você vai conectar com outros sistemas e você, daqui 2, 3 anos que você dobrou, triplicou tua base de clientes, não vai precisar virar de ponta cabeça e trocar todo o seu sistema, que é um inferno. Menos você ter é que mais fazer aí, isso né? no meio de uma operação. Total. Menos é mais. Eu acho que quanto você conseguir conectar e otimizar nessa parte de sistemas, com certeza você não deixa de perder informações muito relevantes para você conseguir agregar nos teus estudos, né? Realmente já tem que puxar lá. Se eu tiver que puxar de lá daqui X, Y, Z, você acaba tornando um trabalho que poderia ser automático de forma manual. E isso até acaba perdendo dados que você às vezes nem sabe onde encontrar e que aí precisa de uma pessoa mais técnica para aí sim trabalhar em cima disso. De fato. Exatamente. E com isso a gente conclui aqui um pouco dos principais conceitos das 8 engrenagens. Passamos por todas elas aqui, um overview rápido. Mas tem muito mais coisa por trás disso. Então no curso a gente explora com mais detalhes cada uma dessas engrenagens e obviamente que cada uma delas elas têm conceitos e têm complexidades por trás que a gente compartilha nas mídias sociais, que a gente vai trazendo conceito. A ideia é depois dar continuidade aqui com esse bate-papo, sempre focando em algum ponto específico. Esse foi uma abertura para dar esse contexto geral para todo mundo. Antes da gente encerrar, aí Carone, Sayago, não sei se vocês querem deixar uma mensagem final aqui, algum ponto crítico que... Qual é pensando em estratégia de experiência do cliente, assim, o que a gente não pode deixar de olhar no dia a dia, o que é aquilo que, se você não fizer, você não vai conseguir entregar uma boa experiência no final do dia, né? Como que vocês olhariam isso hoje? Olha, é uma pergunta difícil, porque eu acho que são várias coisas que você tem que olhar, tá? Acho que não tem uma coisa crucial. Eu acredito muito na nossa teoria das 8 engrenagens e o que eu recomendo para você é investir na sua carreira. Então, o curso está super barato. Boa, foi mal. Não aguentei. Não, mas é verdade. Pô, invista na sua carreira. O curso é super barato. Você vai lá no nosso site, baixa o e-book, 10% de desconto. Assim, não adianta. Aprenda com quem já viveu a prática, com quem já teve experiência em grandes empresas. Então, tá super produtivo. E o que eu gosto bastante também do curso são as ferramentas que a gente disponibilizou lá, né? A pessoa consegue pegar a ferramenta e aplicar no dia seguinte, porque ela está pronta para ser aplicada. Mais de 10. Mais de 10 ferramentas bônus, que é só aplicar lá e com certeza você vai ter uma visão melhor da área de Customer Experience da sua empresa. E para encerrar aqui da minha parte, eu acho que assim, costumo dizer que Customer Experience é o novo marketing, né? Então, se você tiver uma boa experiência, acho que a gente falou isso no início, se você tiver uma boa experiência para o cliente, ele vai disseminar a sua empresa para tudo quanto é lugar e ele mesmo vai ser o marketing da sua empresa, né? Então, é um investimento, né? Não é um custo. Customer Experience não é um custo, ela é um investimento. A gente consegue extrair muito valor da interação com o cliente. Nada melhor do que a sua própria equipe de atendimento ser cliente da própria empresa, porque ela consegue falar genuinamente e com transparência para os clientes do que ela gosta, do que não gosta, o que ela prefere, né? Então, a gente tem trabalhado muito recentemente em como que eu consigo, a partir das interações com o cliente, extrair o maior valor, né? Indicando ele para novos produtos, processos. Você sabia que saiu esse produto novo da nossa empresa? Às vezes o cliente não viu, mas pô, você está em contato com o cliente, ele te deu uma deixa, você vai lá né, levantou a bola, você vai lá e corta, né? Como já dizia o Giba, né? Depois eu que tô com as piadinhas hoje. Boa. Terminou? Parei, agora parei. Deu. Não, acho que só também, voltando aqui para falar mais sério agora, brincadeiras à parte, eu acho que a questão que você pergunta, o que é realmente imprescindível, o que a gente precisa de fato. De novo, acho que o Bruno falou, obviamente a gente defende essa teoria das 8 engrenagens nossa, porque a gente entende que esse é o backstage do atendimento. Então, a gente fala que é a parte crucial para que você consiga entregar essa experiência sustentável e encantadora para o cliente, né? De uma forma eficiente, além disso. Então, se trabalhar muito bem todos esses conceitos, essas 8 engrenagens, com certeza, acho que digo de antemão que você conseguirá, de fato, ter uma operação muito
saudável, muito eficiente e que vai sim transmitir para o seu cliente a melhor experiência possível. E aí, só para deixar, com certeza, curti muito hoje o dia. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Pedra aí, obrigado por moderar essa sessão. Realmente um mestre de cerimônias, hein? Um mestre de cerimônias. Quando eu casar, eu vou chamar ele pra ser lá um moderador lá. Então você vai casar, é isso mesmo? Como é? Casamento? Repete qual aí, que é a data? Tá gravado? Quando? Oi? Vocês perderam a palavra quando. Ah, entendi. Quando? Entendi. Não, tô à disposição, cara. Só falar pra você, eu abro um espacinho. É pra moderar, né? Pra Só moderar. pra evitar o conflito. Assessora. Boa. Não, perfeito, galera. Acho que é isso. Então, queria agradecer meus convidados aqui na brincadeira. Acho que foi um bate-papo entre a gente para, de fato, compartilhar qual que é a nossa visão de CX na prática, a gente que está vivenciando isso no dia a dia, o que a gente entende que faz sentido, o que de fato entrega valor para o cliente ali na ponta. Da minha parte, se eu fosse resumir, obviamente, é o que todo mundo falou aqui, a teoria das 8 engrenagens, ela passa pelos pontos principais, mas eu vou parafrasear o meu querido Carone aqui, lá no começo do podcast, quando ele falou que o importante é você estar com as pessoas certas nos lugares certos. Nada disso vai funcionar se a gente não tiver com as pessoas certas nos lugares certos para executar todo esse processo, todas essas estratégias que a gente conversou aqui. Então, e quando a gente fala de pessoas certas nos lugares certos, a gente também está falando de times diversos. CX precisa ter diversidade para você entender diferentes pontos de vista do seu cliente. Quando você recebe contato de cliente, você está recebendo contato de pessoas, de seres humanos. Parece óbvio, mas as pessoas elas têm individualidades. E se você tem uma equipe de CX que também é diversa, você vai ter diferentes perspectivas daquele mesmo problema e você vai conseguir resolver ele com muito mais eficácia, com muito mais eficiência. Então, diversidade ela não é só frase bonita de parede, ela de fato influencia no teu negócio. Então, eu diria que pessoas aqui é a palavra-chave para a gente conseguir entregar uma estratégia diferenciada de experiência do cliente para o seu negócio. Boa. Fechando aqui, acho que terminamos esse nosso primeiro podcast. De novo, né? Foi um piloto. A gente espera ouvir o feedback de vocês, entender o que funcionou, o que não funcionou, para a gente gerar aprendizados aqui e ver como que a gente dá sequência para os próximos programas, definindo pauta, eventualmente trazendo convidados, convidadas, pessoas referências dentro de CX e das mais diferentes frentes que podem agregar aqui e a gente fazendo esse bate-bola. E eu acho que assim, você quer que a gente debata algum tema que a gente não debateu, mande pra gente, com certeza a gente vai gostar bastante de discutir aqui, resenhar, dar risada ao redor do tema. A gente tem bastante seguidor agora que é do RH, que é de vendas, que é de marketing, né? Que eu vi uma diversidade grande lá de seguidores se interessando pelo tema, né? Então, não é quem só atua com atendimento, né? Realmente todas as áreas estão muito envolvidas. Exatamente, todo mundo está começando a ver o valor que isso agrega, o quanto que essas informações que são coletadas ali são preciosas para todos esses times também terem produtos e serviços mais aderentes, né? Então, mande também que a perspectiva dessas outras áreas é super relevante para a gente. Acho que a gente tem também a gente já passou, a gente começou a falar no começo do podcast, a gente passou por essas áreas também, a gente entende esses pontos de vista, mas com certeza a interação com o pessoal vai ser bem bacana nos próximos aí. Se eles gostaram, né? Então também deixe seu feedback, por favor. E, obviamente, não deixando de fazer o merchan, se você é de alguma empresa e gostaria de ter eventualmente um treinamento ou um workshop em company focado em CX, a gente está à disposição, entre em contato com a gente no faleconosco@artedeatender.com.br. No nosso site tem um pouquinho do portfólio, que ou é mensagem uma das no Instagram também. Mensagem no Instagram, sinal de fumaça, tem o WhatsApp lá, de qualquer forma. Mas a gente vai ter o maior prazer em atender, verificar se a gente consegue entregar valor para a necessidade de vocês. Mas é isso. A gente agradece aqui quem ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau!